Mística Cidade de Deus, capítulo 12, livro 4, do tomo 2, de Santa Maria de Ágreda. O demônio e o mistério do nascimento de Cristo. Outros fatos até a circuncisão. A malícia do demônio. Ditosa e felicíssima para todos os mortais foi a vinda do Verbo eterno manado ao mundo. O quanto dependia do mesmo Senhor, veio para dar vida e luz a todos nós que estávamos nas trevas e sombras da morte. Só os precitos e incrédulos tropeçaram, ferindo-se nesta pedra angular, encontrando a ruína onde podiam e deviam achar a ressurreição e a vida eterna. Isto não foi culpa da pedra, mas sim de quem a tornou pedra de escândalo, chocando-se nela. Só para o inferno foi terrível a natividade do menino Deus, o forte e invencível que vinha despojar de seu tirano domínio, aquele forte da mentira, que armado guardava há tanto tempo sua fortaleza com pacífica, porém injusta posse. Foi justo que se ocultasse o mistério da vinda do Verbo para derribar este príncipe do mundo e das trevas. Não só era indigno, por sua malícia, de conhecer os mistérios da sabedoria infinita, como também convinha à divina providência permitir que a própria malícia deste inimigo o cegasse, pois com ela introduzira no mundo a cegueira da culpa, derrubando toda a raça humana pela queda de Adão, coisas que o demônio não conheceu. Por esta disposição divina, ocultaram-se a Lúcifer e seus ministros muitas coisas que normalmente teriam podido saber, tanto sobre a natividade do Verbo, como no decurso de sua vida santíssima, como nesta história será forçoso repetir algumas vezes. Se conhecesse com evidência que Cristo era Deus verdadeiro, é certo que não lhe procuraria a morte, mas antes tê-la-ia impedido, como direi melhor em seu lugar. Do mistério da natividade, só conheceu que Maria Santíssima dera à luz um filho, na pobreza de uma gruta abandonada, por não ter encontrado outro abrigo e hospedagem. Depois conheceu a circuncisão do menino e outras coisas que, suposta sua soberba, mais podiam lhe esconder do que revelar a verdade. Não conheceu o modo do nascimento, nem que a feliz mãe permaneceu virgem, nem o que era antes. Não viu as embaixadas dos anjos aos pastores, não ouviu o que disseram, nem a adoração que prestaram ao menino. Não viu a estrela miraculosa dos magos, nem soube a causa de sua vinda. Ainda que os viu fazer viagem, julgou que era por outras finalidades temporais. Percebeu as mudanças havidas nos elementos, astros e planetas, mas não chegou a compreender sua causa. De igual modo, se lhe ocultou o motivo do encontro dos magos com Herodes, da vinda dos reis à gruta, da adoração e presentes que ofereceram. Conheceu e ajudou o furor de Herodes contra os meninos, mas não entendeu sua depravada intenção, e assim estimulou sua crueldade. Lúcifer conjecturou que Herodes procurava o Messias, mas em tais circunstâncias pareceu-lhe disparate e zombava de Herodes. Para seu soberbo juízo, era loucura que o Verbo, quando viesse conquistar o mundo, o fizesse de modo tão escondido e humilde. Deveria vir com grande ostentação de majestade e poder, e nada disso havia no menino Deus, nascido de mãe pobre e desestimada pelos homens. Engano de Lúcifer. Ciente das novidades que notou, mas enganado, Lúcifer reuniu seus ministros no inferno e lhes disse: não encontro motivo para temer pelo que temos visto no mundo. A mulher a quem temos perseguido teve um filho em tanta pobreza e tão desconhecido que não achou pouso onde se recolher. Sabemos quão longe estão estas condições do poder e da grandeza de Deus. Se ele tem que vir nos combater, como nos foi mostrado e entendemos, não há que temer
que este seja o Messias, pois as suas não são forças para enfrentar nosso poderio. Além disso, estão tratando de circuncidá-lo como aos demais homens. Logo, não pode ser o Salvador do mundo, pois está necessitando do remédio da culpa. Estes sinais não indicam a vinda de Deus ao mundo, e me parece podemos ficar certos de que, por enquanto, não veio. Aprovaram os ministros da maldade este julgamento de sua danada cabeça, e ficaram satisfeitos de que o Messias não houvesse nascido, obscurecidos pela malícia da qual eram cúmplices. Não cabia, na implacável soberba e vaidade de Lúcifer, que a majestade e grandeza se humilhasse. Ambicionava o aplauso, ostentação, reverência e exaltação, e se pudesse conseguir, obrigaria todas as criaturas a o adorarem. Por isto, não chegava a admitir que Deus, sendo poderoso para obter tudo aquilo, consentisse no contrário e se sujeitasse à humildade que ele, o demônio, tanto detestava. Grandeza da humildade. Ó filhos da vaidade, que exemplo este para nossos enganos! Muito nos deve atrair e estimular a humildade de Cristo, nosso bem, nosso mestre. Mas se esta não nos comove, detenha-nos e nos amedronte a soberba de Lúcifer. Ó vício e pecado horrendo, acima de qualquer ponderação humana, pois a um anjo repleto de ciência de tal modo obscureceu que da bondade infinita de Deus não pode fazer outro juízo senão mesmo que de si e de sua malícia fazia. O que então pensará o homem se a sua própria ignorância acrescenta a soberba e o pecado? Ó infeliz e estultíssimo Lúcifer! Como desatinaste de uma coisa tão razoável e bela, que há mais amável do que a humildade e mansidão reunidas à majestade e ao poder? Porque ignoras, vil criatura, que o não saber humilhar-se é fraqueza de juízo e mesquinhez de coração? O magnânimo e verdadeiramente grande não aceita o suborno da vaidade, não apetece o que é tão vil, nem lhe pode satisfazer o falaz e aparente. Claramente se vê que és tenebroso e cego para a verdade e guia obscuríssimo dos cegos. Não chegaste a compreender que a grandeza e bondade do amor divino se manifestasse e engrandecia com a humildade e com a obediência até a morte de cruz. Oração de Maria. A mãe da sabedoria e Senhora nossa via todos os erros e loucuras de Lúcifer. Com digna ponderação de tão altos mistérios, louvava e bendizia o Senhor, porque os escondia aos soberbos e arrogantes, e os revelava aos pobres e humildes, começando a vencer a tirania do demônio. Fazia a piedosa mãe fervorosas orações e súplicas por todos os mortais que, pelas próprias culpas, eram indignos de já conhecer a luz, que para sua salvação nascera no mundo. Tudo oferecia ao seu Filho Docíssimo, com incomparável amor e compaixão dos pecadores. E nestas preces empregava a maior parte do tempo em que esteve na gruta, sendo aquele lugar tão desacomodado e exposto às inclemências da atmosfera, tinha a grande senhora grande cuidado em abrigar seu delicado e querido infante. Além das faixas costumeiras, trazia um cobertorzinho para o agasalhar. Cobrindo-o com ele, levava-o continuamente no sagrado tabernáculo de seus braços, a não ser quando dava São José. Quis que seu esposo a ajudasse nisso, para lhe dar a felicidade de servir a Deus humanado no ofício de pai. Maria dá o menino a São José. A primeira vez que o santo esposo recebeu o menino Deus nos braços, disse-lhe Maria Santíssima: Esposo e amparo meu, recebei em vossos braços o Criador do céu e da terra, e gozai de sua amável companhia e doçura, e tenha meu Senhor e Deus suas delícias. Em vosso carinho, tomai o tesouro do eterno Pai e participai do benefício da linhagem humana. Falando interiormente com o menino Deus, lhe disse: Docíssimo amor de minha alma e luz dos meus olhos, descansai nos braços de vosso servo e amigo José, meu esposo. Tende com ele vosso prazer e por ele esquecei minhas rudezas.
Sinto muito ficar sem vós um só instante, mas a quem merece quero comunicar sem inveja o bem que verdadeiramente recebo. O fidelíssimo esposo, compreendendo sua nova felicidade, humilhou-se até a terra e respondeu: Senhora e Rainha do mundo, minha esposa, como eu, indigno, me atreverei a ter em meus braços o mesmo Deus, em cuja presença tremem as colunas do céu. Como este vil bichinho terá coragem de aceitar tão insigne favor? Sou pó e cinza, mas vós, Senhora, supri minha insuficiência. E pedi a sua alteza, me olhe com clemência e me disponha com a sua graça. Culto de Maria e José ao Menino Deus. Entre o desejo de receber o Menino Deus e o temor reverencial que o detinha, fez o santo esposo heróicos atos de amor, fé, humildade e profunda reverência. Cheio de emoção, de joelhos, o recebeu das mãos da Mãe Santíssima, derramando copiosas e doces lágrimas de alegria, tão singular quanto o benefício que gozava. O menino Deus o olhou com semblante carinhoso e, ao mesmo tempo, o renovou interiormente, com tão divinos efeitos, que é impossível explicar com palavras. Fez o santo esposo novos cânticos de louvor por se encontrar enriquecido com tão magníficos favores. Depois de seu espírito ter gozado por algum tempo os docíssimos efeitos de ter nas mãos o mesmo Senhor, que na sua sustenta os céus e a terra, o devolveu à feliz mãe, estando ambos de joelhos, era com esta reverência que sempre o davam e recebiam um do outro. Antes de o tomarem, faziam 3 genuflexões, beijando a terra com heróicos atos de humildade, culto e reverência. Maria e os anjos servem ao menino Deus. Quando a divina mãe julgou que já era tempo de o aleitar, com humilde reverência pediu licença ao seu filho. Se bem que o devia alimentar como a filho e homem verdadeiro, olhava-o juntamente como verdadeiro Deus e Senhor, conhecendo a distância do ser infinito e divino ao da sua pura criatura como era ela. Na prudentíssima Virgem, esta ciência era impecável, sem falha e nem interrupção, de modo que jamais cometeu inadvertência. Sempre atendia a tudo, compreendendo e praticando plenamente o mais elevado e perfeito. Assim cuidava de alimentar, servir e guardar o seu menino Deus, não com inquieta solicitude, mas com incessante atenção, reverência e prudência. Causava admiração aos próprios anjos, cuja ciência não chegava a compreender as heróicas obras de uma jovenzinha. Como sempre a assistiam corporalmente, desde que chegaram à gruta do nascimento, serviam-na em todas as coisas necessárias ao cuidado do menino Deus e dela. Todos estes mistérios são de tal modo comovedores, admiráveis e dignos de nossa atenção e memória, que não podemos negar quão censurável é nossa grosseria em esquecê-los, como somos inimigos de nós mesmos, privando-nos de sua lembrança e dos divinos efeitos que produzem nos filhos fiéis e agradecidos. O sono de Maria. Pela inteligência que me foi dada sobre a veneração com que Maria Santíssima, o glorioso São José e os coros angélicos tratavam ao menino humanado Deus, eu poderia alongar muito esta descrição. Embora não faça, quero confessar que no meio desta luz sinto-me envergonhada e repreendida, vendo a pouca veneração com que ousadamente tenho tratado com Deus até agora. As muitas culpas que nisto tenho cometido me aparecem claramente. Na assistência e serviço da rainha, todos os santos anjos que a acompanhavam estiveram em forma humana visível, desde o nascimento até a fuga para o Egito, como adiante direi. O cuidado da humilde e amorosa mãe por seu menino Deus era tão incessante que só para tomar algum alimento o deixava nos braços de São José ou nos dos santos príncipes Miguel e Gabriel. Estes 2 arcanjos lhe pediram que, enquanto trabalhava José ou com ele comia, lhes desse o menino. Deixava-os então nas mãos dos anjos, cumprindo-se admiravelmente o que disse Davi: em suas mãos te levarão.
A diligente mãe, por guardar seu filho santíssimo, não dormia até que ele a mandou dormir e descansar. Em recompensa de sua solicitude, deu-lhe uma espécie de sono ainda mais miraculoso. Até esta ocasião, ao mesmo tempo que dormia, seu coração velava, não interrompendo a contemplação divina. Desde esse dia, acrescentou o Senhor outro milagre. Enquanto a senhora dormia, tinha força nos braços para sustentar o menino como se velasse. Contemplava-o com um entendimento, como se o visse com os olhos corporais, conhecendo intelectualmente tudo o que ela e o menino faziam. Com este prodígio, realizou-se o que diz os cânticos: durmo, mas meu coração vela. Consolos de São José. Os cânticos de louvor e glória do Senhor que nossa celestial rainha fazia ao menino, alternando com os santos anjos e também com seu esposo José, não os posso explicar com meus limitados termos. Só sobre isto haveria muito que escrever, pois eram muito frequentes. Seu conhecimento, porém, está reservado com especial gozo dos escolhidos. Neste ponto foi privilegiado e feliz entre todos os mortais o fidelíssimo São José, que muitas vezes os entendia e deles participava. Além deste favor, sua prudentíssima esposa lhe proporcionava outro de singular apreço e consolo para sua alma. Falando com ele a respeito do menino, nomeava-o nosso filho. Não porque fosse filho natural de São José, quem o era unicamente do Eterno Pai e da Virgem Maria, mas porque no julgamento dos homens era reputado por filho de José. Este favor e privilégio do santo era de incomparável gozo e estima para ele, e por este motivo a Divina Senhora gostava de o dizer. Doutrina que me deu a Rainha do Céu e Senhora. Vocação à perfeição. Minha filha, vejo-te santamente invejosa da felicidade que meu esposo, os anjos e eu gozamos na companhia de meu Filho Santíssimo, porque o víamos corporalmente, como tu desejaras se fosse possível. Quero consolar-te e orientar teus afetos no que podes fazer. Dentro de tua condição, para conseguir no grau possível a felicidade que considere em nós e te arrebata o coração, adverte, pois, caríssima, o que tens conhecido a respeito dos diferentes caminhos pelos quais Deus chamou a sua igreja, as almas que ama e procura com paternal amor. Aprendeste essa ciência pela experiência de tantos convites e luz particular como tens recebido. Sempre encontras o Senhor às portas do teu coração, chamando e esperando tanto tempo, solicitando-te com repetidos favores e altíssima doutrina. Tudo isto para saberes e teres certeza de que sua dignação te preparou e escolheu para a estreita união de seu trato e amor. De tua parte, procura adquirir a atentíssima solicitude e grande pureza requeridas para esta vocação. A posse de Deus na fé. Sabes também como te ensina a fé que Deus está em todo lugar, por essência, presença e poder de sua divindade. E lhe são manifestos todos os teus pensamentos, desejos e gemidos, sem que nenhum se lhe oculte. Se com esta fé trabalhas como fiel serva para conservar a graça que recebes por meio dos santos sacramentos e por outros canais da ação divina, o Senhor ainda estará contigo por outro modo de especial assistência, pelo qual te amará e acariciará como dileta esposa sua. Pois se isto conhece e entendes, dize-me, que te falta para desejar e invejar quando tens a plena felicidade que anseias e suspiras? O que te resta e de ti quero é que com esta santa emulação trabalhes por imitar a conversação e condição dos anjos, a pureza de meu esposo e copiar a forma de minha vida, quanto te for possível, para seres digna morada do Altíssimo. Na prática desta doutrina deves empregar todo o esforço, desejo e porfia, com que desejarias ter estado presente para ver e adorar meu Filho Santíssimo em seu nascimento e infância. Se me imitares, com certeza que me terás por mestra e amparo, e o Senhor em tua alma com segura posse.
Nesta certeza lhe podes falar, alegrando-te com ele e abraçando-o como quem o tem consigo. Para trocar estas carícias com as almas cândidas e puras é que assumiu carne humana e se fez criança. Não obstante, olha-o sempre na grandeza de sua divindade, apesar de menino, para que os carinhos sejam reverentes e o amor não exclua o santo temor. A reverência sempre lhe é devida, ainda quando em sua imensa bondade e magnífica misericórdia se digna descer tanto. Vida contemplativa. Neste trato com o Senhor, deves te exercitar continuamente, sem intervalos de tibieza que lhe cause fástio. Tua legítima e própria ocupação deve ser o amor e o louvor de seu ser infinito. Tudo mais quero que tomes muito de passagem, de modo que as coisas visíveis e terrenas te ocupem apenas por momentos. Deves permanecer neste voo e pensar que não tens outra coisa para atender de veras, fora do sumo e verdadeiro bem que buscas. A mim somente deves imitar e só para Deus viver. Tudo o mais não deve ser para ti, nem tu para o que quer que seja. Os dons e bens que recebes, porém, quero que os uses e comuniques para o bem do próximo, na ordem da perfeita caridade, que por isso não se esgota, mas pelo contrário aumenta. Nisto observarás o modo que convém à tua condição e estado, como em outras vezes te mostrei e ensinei. Capítulo 13. Maria Santíssima conhece ser vontade de Deus a circuncisão de seu unigênito Filho, trata do assunto com São José, vem do céu o santíssimo nome de Jesus. Martírio de Maria. Logo que a prudentíssima Virgem se tornou mãe pela encarnação do Verbo Divino em seu seio, começou a meditar nos trabalhos e penalidades que seu amantíssimo Filho vinha sofrer. Pelo seu profundo conhecimento das Escrituras, penetrava-lhe todos os mistérios e ia prevendo e considerando com incomparável compaixão o que ele teria de padecer pela redenção humana. Esta dor prevista com tanta ciência foi um prolongado martírio para a mansíssima mãe do Cordeiro, que seria sacrificado. Contudo, quanto ao mistério da circuncisão, que deveria ser feita após o nascimento, não tinha a Divina Senhora ordem expressa nem conhecimento da vontade do Eterno Pai. Nesta incerteza, a compaixão fazia valer seus direitos e pretendia vencer a terna e amorosa mãe. Considerava ela com prudência que seu Filho Santíssimo vinha honrar a lei, creditando-a com observá-la e confirmando-a no cumpri-la. Além disto, vinha sofrer pelos homens e seu ardentíssimo amor não recusaria a dor da circuncisão, que ainda por outros fins poderia ser conveniente aceitá-la. Dúvidas de Maria. Por outra parte, o maternal amor e compaixão inclinavam-se a evitar, se fosse possível, esta penalidade a seu doce menino. A circuncisão era prática religiosa para purificar do pecado original que o menino não contraíra em Adão. Vacilando entre o amor de seu Filho Santíssimo e a obediência ao Eterno Pai, fez a prudentíssima Senhora muitos atos heróicos de virtudes de incomparável agrado a Deus. Poderia ter resolvido a dúvida perguntando logo ao Senhor o que deveria fazer, mas como era tão prudente quanto humilde, detinha-se. Tampouco perguntou a seus anjos, porque com admirável sabedoria aguardava a ocasião e o tempo oportuno, determinado pela divina providência em todas as coisas. Jamais se adiantava com pressa e curiosidade a inquirir as coisas por ordem sobrenatural e extraordinária, muito menos para se aliviar de alguma pena. Quando ocorria motivo grave e duvidoso no qual podia haver ofensa do Senhor, ou algum urgente sucesso para o bem das criaturas em que era necessário saber a vontade divina, pedia primeiro licença para lhe suplicar a manifestação de seu agrado e beneplácito. Discrição de Maria.
Isto não contradiz o que deixo escrito no primeiro tomo. Segundo livro, capítulo 10, que Maria Santíssima nada fazia sem pedir a licença e o parecer do Senhor. Este recurso para reconhecer o beneplácito divino não consistia em perguntar e esperar resposta por meio de revelação extraordinária, pois nisto, como fica dito, era reservada e prudentíssima, e só em casos raros as pedia. Sem pretender revelações, consultava a luz habitual e sobrenatural do Espírito Santo, que a governava e guiava em todas as suas ações. Elevando o olhar interior, conhecia nessa luz a maior perfeição e santidade para fazer todas as coisas e ações comuns. É verdade que a Rainha do Céu tinha especiais razões e direito para pedir a Deus o conhecimento de sua vontade por qualquer modo. Sendo, porém, a grande senhora modelo e norma de santidade e discrição, não se valia deste caminho, salvo nos casos que convinha. Nos demais, regia-se praticando a letra, o que disse Davi: como os olhos da escrava estão nas mãos de sua senhora, assim estão os meus olhos nas mãos do meu Senhor, até que nos envie sua misericórdia. Todavia, na Senhora do mundo, esta luz ordinária era maior do que todos os mortais reunidos. Nesta luz pedia o cumprimento da vontade divina. Meditação de Maria. O mistério da circuncisão era particular e único e pedia especial explicação do Senhor, que a prudente mãe esperava oportunamente. Enquanto isso, dialogava interiormente com a lei, dizendo: ó lei, como regra geral é justa e santa, porém muito dura para o meu coração se hás de ferir a quem é sua vida e Senhor verdadeiro. Que sejas rigorosa para limpar a culpa que quem a tem. É justo, mas que executes tua severidade em quem não pode ter delito. Parece excesso de rigor se não te desculpasse o seu amor. Oh, se aprovesse o meu amado! Dispensar-se desta pena, como a recusará, porém, quem vem procurá-las, abraçar-se com a cruz e cumprir e aperfeiçoar a lei? Ó cruel instrumento, se golpeasses minha própria vida, e não a quem me a deu. Ó meu filho, doce amor e luz da minha alma, como é possível que tão logo derrameis o sangue que vale mais que o céu e a terra? Minha amorosa pena se inclina a evitar a vós, e vos dispensar da lei geral, que, como seu autor, não vos atinge, mas o desejo de a cumprir obriga-me a entregar-vos ao seu rigor, se vós, vida minha, não a comutardes, fazendo que eu a padeça. O ser humano que tendes de Adão, fui eu que vô-lo dei, mas sem mácula de culpa, pois para isso a vossa onipotência isentou-me da lei comum de contraí-la. Pela geração eterna de filho do eterno Pai e figura de sua substância, vos distanciais infinitamente do pecado. Pois como, Senhor meu, quereis vos sujeitar à lei de seu remédio? Já vejo, meu filho, que mestre e redentor dos homens, confirmais o ensino com vosso exemplo, e nisto não faltareis no mínimo. Ó Pai eterno, se é possível, perca o cutelo agora o seu rigor e a carne sua sensibilidade. Que a dor seja para este vil bichinho. Cumpra a lei com vosso unigênito filho e só eu sinta a dolorosa pena. Ó cruel e desumana culpa, que tão cedo fazes experimentar tua amargura a quem não te pode submeter? Ó filhos de Adão, aborrecei e temei o pecado, que para o apagar o mesmo Deus e Senhor necessita sofrer e derramar sangue. Maria consulta a Deus. Esta dor da piedosa mãe mesclava-se com a alegria de ver nascido e ter nos braços o unigênito do Pai. E assim passaram os dias até a circuncisão. Seu castíssimo esposo José a acompanhava, porque só com ele falou sobre o mistério e com poucas palavras, pois ambos ficavam invadidos de compaixão pelas lágrimas. Antes de chegar o 8º dia do nascimento, pôs-se a prudentíssima rainha na presença do Senhor e lhe expôs sua dúvida, dizendo: Altíssimo Rei, Pai meu Senhor, aqui está a vossa escrava, trazendo nas mãos a verdadeira hóstia do sacrifício. Meus gemidos e sua causa não são ocultos à vossa sabedoria. Conheça eu, Senhor, vosso divino beneplácito a respeito do que devo fazer com vosso filho e meu para cumprir a lei.
E se sofrendo, em seu lugar posso resgatar meu docíssimo menino e Deus verdadeiro, pronto está o meu coração, como também para entregá-lo, se for vossa vontade, circuncidá-lo. Resposta do Altíssimo. Respondeu-lhe o Altíssimo: minha filha e minha pomba, não se aflija do teu coração por entregar teu filho ao cutelo e à dor da circuncisão. Enviei-o ao mundo para encerrar a lei de Moisés, cumprindo-a inteiramente. A veste humana que tu lhe deste como mãe natural deve ser rasgada pela ferida de sua carne e de tua alma. Sua honra também será atingida, pois sendo meu filho, por natureza e eterna geração, imagem de minha substância, com a mesma glória e majestade entrego a lei e sacramento que tira o pecado, sem revelar aos homens que não o pode ter. Já sabes, minha filha, que para estes outros maiores trabalhos hás de me entregar o teu e meu unigênito. Deixa, pois, que derrame seu sangue e me ofereça as primícias da salvação dos homens. Maria oferece seu filho. Conformou-se a Divina Senhora como cooperadora de nossa salvação, com esta determinação do Eterno Pai, com tanta plenitude de santidade que não cabem razões humanas. Prontamente, com submissa obediência e ardentíssimo amor, ofereceu seu filho unigênito, dizendo: Senhor e Deus Altíssimo, ofereço a vítima e hóstia de vosso aceitável sacrifício, de todo o meu coração, ainda que cheio de compaixão e dor de que os homens hajam ofendido por vossa bondade imensa, de tal modo que seja necessária a reparação de uma pessoa divina. Bendigo-vos eternamente por olhardes a criatura com tão infinito amor que para seu remédio não perdoais o seu próprio filho. Eu, que por vossa dignação sou sua mãe, devo mais do que todos os mortais e outras criaturas estar sujeita ao vosso beneplácito. E assim vos entrego o mansíssimo Cordeiro, que por sua inocência há de tirar os pecados do mundo. Se, porém, for possível, modere-se o rigor deste cutelo para meu doce menino, e sinta o meu peito, pois tendes poder para fazer esta comutação. Parecer de São José. Depois desta oração, e sem manifestar o que nela havia entendido, Maria Santíssima preveniu São José com rara prudência e afáveis razões para preparar a circuncisão do menino Deus. Como a pedir-lhe o parecer, disse que, chegando o tempo marcado pela lei para a circuncisão do divino infante, parecia obrigatório cumpri-la, pois não tinham ordem para fazer o contrário. Sendo ambos mais devedores ao Altíssimo do que todas as criaturas juntas, deviam ser mais pontuais na observância de seus preceitos e mais prontos em padecer por seu amor. Seria retribuição de tão imensa dívida permanecer independentes de seu divino beneplácito em tudo o que se referia ao serviço de seu Filho Santíssimo. A estas reflexões respondeu o Santo Esposo com suma veneração e sabedoria, que se conformaria totalmente com a manifestação da divina vontade na lei comum. O Verbo humanado, enquanto Deus, não estava sujeito à lei, mas vestido da humanidade, sendo em tudo mestre perfeitíssimo e redentor, gostaria de se assemelhar aos demais homens na sua observância. Em seguida perguntou à divina esposa como seria feita a circuncisão. Preparativos da circuncisão. Respondeu Maria Santíssima que, sendo a lei cumprida no essencial, quanto ao modo, poderia ser como é feito com os outros meninos que se circuncidavam. Ela, porém, não devia entregá-lo a outra pessoa, mas o conservaria nos braços. E como a compleição e natural delicadeza do menino seria a causa para sentir a dor mais do que os outros, deveriam prevenir o curativo que se costumava aplicar em tal caso. Além disso, pediu a São José que procurasse um pequeno vasilhame de cristal ou vidro para receber a sagrada relíquia da circuncisão e guardá-la consigo. Enquanto isso, a solícita mãe preparou panos para recolher o sangue que começaria a se derramar em preço de nosso resgate. Nenhuma gota deveria se perder, nem por então cair em terra. Estando tudo preparado, a Divina Senhora disse a São José que avisasse o sacerdote, pedindo-lhe que viesse à gruta e por suas mãos circuncidasse o menino, como o ministro mais apropriado e digno de tão grande e oculto mistério. O nome de Jesus.
A respeito do nome que deveriam dar ao menino Deus na circuncisão, disse São José a Maria Santíssima: Minha Senhora, quando o anjo do Altíssimo me revelou este grande mistério, ordenou-me também que a vosso sagrado Filho dessemos o nome de Jesus. Respondeu a Virgem Mãe: O mesmo nome declarou a mim quando se encarnou em meu seio. Sabendo-o pelo próprio Altíssimo e por seus ministros, os anjos, é justo que com humilde reverência veneremos os ocultos e imperscrutáveis desígnios de sua infinita sabedoria em escolher este nome, e o imponhamos ao meu Filho e Senhor. Assim o diremos ao sacerdote, para que o inscreva nos registros dos demais meninos circuncisos. Os anjos e o nome de Jesus. Estando a grande Senhora do Céu e São José neste colóquio, desceram das alturas inumeráveis anjos em forma humana, de vestes brancas e refulgentes com ornamentações encarnadas, todos de admirável beleza. Traziam palmas nas mãos e coroas na cabeça, cada qual mais luminosa que muitos sóis, todo visível e formoso da natureza, comparado à beleza destes santos príncipes, mais parece fealdade. O que, porém, mais sobressaía em sua formosura era o nome de Jesus que traziam gravado no peito em letras como de metal translúcido. O brilho que se desprendia deste nome em cada um dos anjos era maior que a luz natural de todos eles reunidos. Esta múltipla e intensa refulgência era tão singular e extraordinária que não se pode explicar com palavras, nem sequer imaginar. Colocaram-se em 2 coros, de frente para o seu rei e Senhor, nos virginais braços da feliz mãe. Os chefes desse exército eram os 2 grandes príncipes, São Miguel e São Gabriel, revestidos de maior brilho que os demais. Ambos traziam nas mãos o nome santíssimo de Jesus, escrito com letras maiores, numa espécie de cartaz de incomparável resplendor e beleza. São Miguel e São Gabriel. Apresentaram-se os 2 príncipes à sua rainha e cada qual, por sua vez, lhe disseram: Senhora, este é o nome de vosso filho, que o Ab eterno, desde toda a eternidade, está gravado na mente de Deus, dado pela Santíssima Trindade a vosso unigênito e Senhor nosso, com o poder de salvar a linhagem humana. Foi-lhe dado o trono de Davi, reinará castigando seus inimigos, e vitorioso os humilhará até colocá-los por escabelo de seus pés. Julgando com equidade, elevará seus amigos até a glória de sua destra, mas à custa de sofrimento e sangue. Agora o derramará com esse nome, pois significa Salvador e Redentor. Serão as primícias o que há de padecer em obediência ao Eterno Pai. Nós, ministros e espíritos do Altíssimo que aqui viemos, fomos destinados pela Divina Trindade para servir ao unigênito do Pai vosso. Estaremos presentes a todos os mistérios e sacramentos da lei e da graça, acompanhando-o e servindo-o até que suba triunfante a celestial Jerusalém, quando abrir suas portas ao gênero humano. E ali gozaremos especial glória acidental, mais do que os outros bem-aventurados, não distinguidos por esta feliz missão. Tudo isto foi visto e ouvido pelo ditoso esposo São José com a Rainha do Céu. A compreensão, porém, não foi igual em ambos, porque a Mãe da Sabedoria entendeu e penetrou altíssimos mistérios da redenção. Embora São José tenha conhecido muitos deles, não foi quanto sua divina esposa. Contudo, ambos foram repletos de júbilo e admiração e com novos cânticos glorificavam ao Senhor. O mais que se passou com eles em outros diversos e admiráveis sucessos, não é possível descrevê-los com palavras, nem existem termos adequados para manifestar meu conceito. Doutrina que me deu Maria Santíssima Senhora Nossa. O trato com as criaturas e com Deus. Minha filha, quero renovar em ti a doutrina e luz que recebeste, para tratar com suma reverência ao teu Senhor e Esposo. Na medida em que as almas recebem mais particulares e extraordinários favores, devem crescer na humildade e temor reverencial, por lhes faltar esta ciência a almas que se fazem dignas e inaptas para grandes favores,
Outras que os recebem chegam a incorrer em perigosa e rude grosseria que ofende muito ao Senhor. Da doce e amorosa suavidade com que sua divina condescendência muitas vezes as recreia e acaricia, costumam tomar uma espécie de ousadia ou presunçosa ingenuidade no tratar a majestade infinita sem a devida reverência. Com vã curiosidade, se põe a perguntar e investigar por caminhos sobrenaturais o que excede seu entendimento, e não lhes convém saber. Este atrevimento lhes nasce de julgar e praticar com ignorância terrena o trato familiar com o Altíssimo. Parece-lhes que pode ser ao modo que as criaturas humanas costumam usar com os seus iguais. Amor e respeito são inseparáveis. Muito se engana a alma com esta ideia, medindo a reverência e respeito que se deve à majestade divina com a familiaridade e nivelamento que o amor humano produz entre os mortais. Nas criaturas racionais a natureza é igual, ainda que sejam diversas as condições. O amor e a amizade íntima podem esquecer estas diferenças e proceder segundo o modo do trato amigável humano. O amor divino, porém, nunca deve esquecer a inestimável excelência do objeto divino, assim como o amor se refere à bondade infinita, e por isto nada tem para o limitar. Assim, a reverência considera a majestade do ser divino. Como em Deus são inseparáveis a bondade e a majestade, também na criatura o amor não se deve apartar da reverência. A luz da fé sempre deve ir à frente para manifestar ao amante a essência do objeto que ama. Esta fé despertará e alimentará o temor reverencial, dará peso e medida aos afetos indiscretos que o amor cego e imprudente costuma criar, quando não se lembra da excelência e superioridade do amado. Curiosidade reprovável. Quando a criatura tem coração generoso e está habituada ao exercício da ciência do temor santo e reverencial, não corre o perigo de se esquecer da reverência devida ao Altíssimo, mesmo que sejam grandes e frequentes os favores que dele recebe. Não se entrega inadvertidamente aos gostos espirituais, nem por eles perde a prudente atenção à majestade suprema. Quanto mais a ama e conhece, tanto mais a respeita e reverencia. E com estas almas o Senhor trata como um amigo com outro. Seja, pois, regra inviolável para ti, minha filha, que quando gozares dos mais estreitos abraços e mimos do Altíssimo, sejas tanto mais atenta em respeitar a grandeza de seu ser infinito e imutável, para juntamente exaltá-lo e amá-lo. Com essa ciência, conhecerás e apreciarás melhor o benefício que recebes e não incorrerás no perigo e audácia dos que levianamente querem, em qualquer sucesso, pequeno ou grande, inquirir e saber os segredos do Senhor. Pretendem que sua prudentíssima providência se abaixe a satisfazer a vã curiosidade, fruto de alguma paixão e desordem. Não são movidas pelo santo zelo e amor, mas sim por sentimentos humanos irrepreensíveis. Circunspecção espiritual. A este respeito, lembra a discrição com que eu procedia e me detinha nas dúvidas, apesar de que nenhuma criatura quanto eu poderia encontrar graça aos olhos do Senhor. Sendo isto assim, tendo em meus braços o próprio Deus, como sua verdadeira mãe, nunca me atrevi a pedir-lhe revelar-me por modo extraordinário coisa alguma, quer para sabê-la, quer para aliviar-me de alguma pena, ou por quaisquer outros fins humanos. Tudo isto é imperfeição natural, curiosidade vã e vício reprovável, e semelhantes defeitos não podiam caber em mim. Quando, porém, via-me obrigada para a glória do Senhor, ou em circunstâncias inevitáveis, pedia licença a Deus para lhe propor meu desejo, ainda que se mostrava sempre muito propício, perguntando-me com carinho o que desejava de sua misericórdia. Eu me aniquilava, humilhando-me até o pó, e apenas pedia que me ensinasse o mais aceito e agradável aos seus olhos. Perigo da curiosidade espiritual. Grava, minha filha, em teu coração este ensinamento, e jamais procures, com desejo desordenado e curioso,
inquirir sem nem saber coisa alguma superior à razão humana. Além do Senhor, não responder a tal incipiência que o desgosta, o demônio está muito atento a este vício das pessoas que cultivam vida espiritual. Como ordinariamente é ele o autor dessa viciosa curiosidade e a desperta com sua astúcia, com ela mesma costuma responder-lhes, transfigurado em anjo de luz, e enganando os imperfeitos e incautos. Mesmo com estas perguntas fossem suscitadas apenas pela natureza e inclinação, não devem ser levadas em conta em coisa tão elevada como é o convívio com o Senhor. O ditame e a razão não devem se guiar pelos apetites e paixões. A natureza infecta e depravada pelo pecado ficou muito desordenada e tem impulso sem controle e medida. Não é justo segui-los e governar-se por eles. Tampouco se deve recorrer às divinas revelações para se aliviar nas penas e trabalhos. A esposa de Cristo e seu verdadeiro servo não devem usar de seus favores para fugir da cruz, mas sim para procurá-la e carregá-la com o Senhor, e permanecer naquela que sua divina disposição lhe quer. Tudo isto quero eu de ti, com o retraimento do temor, inclinando-te a este extremo para fugir do seu contrário. Desde hoje quero que purifiques mais tua intenção e faças tudo por amor. O mais perfeito dos fins, o amor não tem medida, e assim quero que ames excessivamente e temas com moderação o quanto basta, para não transgredir a lei do Altíssimo e ordenar retamente todos os teus atos interiores e exteriores. Nisto, sê atenta e diligente, ainda que te custe muito sofrimento, como o que eu padeci na circuncisão de meu Filho Santíssimo. A ele me submeti, porque na santa lei estava declarada a vontade do Senhor e que em tudo, por tudo devemos obedecer.